Sou grato a Ti, Rei vivo e eterno, por ter restaurado minha alma dentro de mim com misericórdia. Tua lealdade é grande. Amém, amém. Bom dia, sábios e sábias. Sejam bem-vindos à 17ª parábola. Parábola do joio e do trigo. Mais uma parábola importantíssima da sequência das parábolas de Yeshua que nós estamos fazendo, começando no dia 1º de julho e indo até o dia 20 de julho. Eu gostaria de saber de onde você fala, qual é o estado, talvez o país que você está falando. Vai digitando aqui para mim, vai dando bom dia, vai falando o motivo pelo qual você é grato no dia de hoje, porque hoje o estudo vai ser melhor do que ontem, hoje vai ser cortante e hoje a parábola ela nos faz uma pergunta e a pergunta é exatamente essa: será que você tem sido joio ou você tem sido trigo? Essa é a pergunta cortante que a parábola de hoje ela vai nos fazer. Você tem sido joio ou trigo? O que você tem sido no meio da colheita? Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra receber vocês aqui para mais um estudo. Hoje nós estudaremos a parábola do joio e do trigo e ela está no livro de Mateus, no capítulo 13. Os primeiros versículos que nós iremos ler, eles vão do 24 para o 30, mas depois também do 36 para o 43. Deixa eu até anotar essa informação para que eu não perca de vista, que nós vamos ler primeiro do 24 até o 30, e depois nós iremos ler do 36 para o 43. Sábios, uma honra ter todos vocês aqui, uma honra de nós estarmos juntos. Braga, Portugal, Rio de Janeiro, Goiânia, Goiás, Goiânia, tenho muitos amigos de Goiânia. Sou grato pela vida do meu pai, que passou por uma cirurgia ontem, amém, que o eterno Deus faça com que ele se recupere de forma extraordinária. Mais um grande ensinamento do nosso Senhor Yeshua. Muito bom, sábios, muito bom. Que o eterno Deus abençoe vocês. Arujá, São Paulo, Rio Grande do Sul. Eu estarei no Rio Grande do Sul em breve. Vou falar numa reunião de homens em Erechim. Muito bom, sábios? Bom, nós estamos começando mais um dia. O pessoal está dizendo que não recebeu os materiais. Hoje eu vou enviar o link para que você receba todos os materiais passados, ok? Para que você receba todos os materiais passados. Uma honra ter vocês aqui. Em determinado momento eu falarei sobre a escola Adquirindo Sabedoria, ainda hoje, ok? Nós estamos chegando no fim desses processos onde nós estamos chegando ao fim da sequência de lives, onde normalmente eu também anuncio as vagas, as matrículas abertas para a Escola Adquirindo Sabedoria, mas dia 20 acaba, então você precisa ser diligente para fazer a sua matrícula. Bom, vamos sem muito conversar aqui para não desfocar, vamos direto para a nossa leitura, que está em Mateus, no capítulo 13, e versículos 24 a 30, uma frase que nós precisamos já deixar muito bem esclarecida aqui no começo do que nós vamos falar é: nem tudo aquilo que cresce junto pertence ao mesmo reino. Uma coisa que nós estamos percebendo desde a primeira parábola, eu não sei se você percebeu isso, mas desde a primeira parábola, uma coisa nós estamos percebendo: tanto o justo quanto o ímpio, o tolo, ambos caem. Tanto o homem que construiu a casa na rocha, quanto aquele que construiu a casa na areia, ambos sofrem com as tempestades. Ambos têm a enchente, ambos têm uma chuvarada passando por eles. Virgens tolas e virgens sábias. Ambos os grupos, eles têm sono. Mas normalmente o que acontece depois
com o justo? O que acontece depois com as virgens tolas, com as virgens sábias? O que acontece depois com o tolo e o justo, que ambos caem, é o que determina quem de fato é você. Então eu lhe pergunto, quem é você nesta manhã? Talvez eu não consiga discernir e você também não consiga discernir quem você é. O Pai sabe quem você é. E vai ficar muito claro quem você é quando a colheita de fato vier. Por quê? Nem tudo aquilo que cresce no mesmo terreno pertence ao mesmo reino. Diga-se de passagem, a frase do dia de hoje, que eu já publiquei no meu Instagram, depois você vai lá para deixar o comentário daquilo que você mais aprendeu. A live de hoje, a frase do dia de hoje é: trigo e joio podem morar no mesmo campo, mas certamente não terminarão no mesmo lugar. Ou seja, eles podem estar na mesma terra, recebendo os mesmos nutrientes, eles podem ser plantados na mesma época, ou melhor, não plantados, até porque o joio não, ele acaba crescendo, a gente vai aprender hoje que ele é uma erva daninha. Mas presta atenção, ele pode estar, talvez, no mesmo ambiente religioso, ouvindo a mesma palavra. Ele pode estar aqui nas lives, da sequência de lives das parábolas de Yeshua. Ele pode estar aqui. Eu não estou dizendo que é um de vocês, presta atenção. Quem vai falar isso é o eterno Deus, eu não. Eu não sou responsável pela colheita, quem é o eterno Deus. Logo, ele pode estar no nosso meio, ele recebe a mesma palavra, ele está sendo nutrido pelo mesmo solo, mas na hora da colheita, isso sim vai ser definido quem de fato ele é. Então, a parábola do joio e do trigo, ela revela uma dinâmica do reino dos céus em meio às realidades que nós vivemos nesse mundo. Vamos para Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Diz o seguinte: Yeshua lhes contou outra parábola. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Porém, enquanto as pessoas dormiam, seu inimigo veio e semeou ervas daninhas no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas também apareceram. Presta atenção. O reino do céu é como um homem que semeou, ou seja, tinha alguém semeando boa semente. Porém, enquanto pessoas dormiam, veio um inimigo e semeou sementes ruins. Quando o trigo brotou e formou espigas, as ervas daninhas das sementes ruins também apareceram. Os servos do dono do campo se dirigiram a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde vieram as ervas daninhas? Ele respondeu: O inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: Não, porque ao arrancar as ervas daninhas, vocês poderão tirar um pouco do trigo com elas. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então, eu diria aos encarregados da colheita que juntem primeiro as ervas daninhas e as amarrem em feixes para serem queimadas. Depois, juntem o trigo e o guardem no meu celeiro. E aí nós vamos, só para completar a leitura, nós vamos ler agora do versículo 36, eu anotei aqui, até o versículo 43. Passa-se algum tempo, então, versículo 36, ele deixou a multidão e foi para casa. Seus talmidim, seus discípulos, se aproximaram dele e disseram: Explique-nos a parábola das ervas daninhas no campo. E então ele respondeu: O filho do homem é quem semeou a boa semente. O campo é o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. As ervas daninhas são as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que as semeia é o adversário. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Como as ervas daninhas são colhidas e queimadas no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Olha que interessante que o original fala.
Deixa eu até ver o que a NVI fala, sabe? Agora eu fiquei até intrigado com isso aqui. Mateus 13, capítulo 13, versículo 41. Ó, na minha Bíblia Judaica Completa fala exatamente o seguinte. O reino do céu... O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. Na NVI diz: o Filho do Homem enviará seus anjos que tirarão do seu reino tudo que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade. Agora deixa eu ver um negócio. 13 e 41. Deixa eu fazer um estudo com vocês aqui. Porque meu chapéu. Eu vou ter ideias de conteúdo, sabe? Na hora aqui. É loucura. É loucura. Olha que interessante. Deixa eu só comunicar algumas coisas para vocês aqui. De alguns estudos. Vamos ler então o 43, porque senão isso aqui vai começar a pegar fogo antes de a gente começar a esquentar. Vamos lá. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas distanciadas da Torá. 42. Eles as lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Agora presta atenção. Por que a Bíblia Judaica Completa, ela traz... Eles tirarão do seu reino tudo que faz pecar e todas as pessoas distantes da Torá. Presta atenção em algo. No grego, a expressão diz aquele que erra, aquele que pratica, que não pratica a lei. É o que Mateus 13 e 41 no grego fala. Ele usa a palavra anomia, que significa transgressão, anarquia, iniquidade, ou seja, fazer algo que viola de fato a lei. A palavra usada, atos ilegais, transgressão da lei. Em várias outras passagens do Brit Hadashah, por exemplo, Mateus capítulo 7, capítulo 13, capítulo 23, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6 também, novamente, 2 Coríntios, 2 Tessalonicenses, em vários momentos a palavra traduz como transgressão da lei. Por exemplo, se nós lermos Mateus capítulo 23 e versículo 28, deixa eu pegar na NVI aqui, ó. Mateus capítulo 23 e versículo 28. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de iniquidade. Agora, no grego, no original, a Bíblia diz, tanto na NVI quanto na King James, aliás, não na NVI, a Bíblia diz no original, traduzindo para King James, do grego, etc., nós temos: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e transgressão da lei. Que lei, Yeshua? Que lei, Yeshua? Eu sei que as pessoas têm uma aversão à lei de Deus, se pelam de medo de praticar a lei que só te protege. Mas, presta atenção no que está falando aqui. E aí agora eu só quero voltar pro nosso versículo aqui, que é o versículo 41. Meu Deus, eu nem comecei a parábola, sabe? Mas presta atenção. A palavra usada é anomia, que é o quê? Transgredir a lei. Agora, a palavra para pecado no hebraico é a palavra ret, que literalmente significa o quê? Errar o alvo ou falhar no alvo. Agora, a raiz da palavra Torá
ela é, por sua vez, a palavra yará, que significa atirar ou apontar. Então, enquanto o pecado ele é um desvio do propósito, a Torá, na verdade, é a instrução que faz com que nós consigamos mirar e acertar no alvo. Não sei se você conseguiu entender. Pecado, de acordo com o hebraico, significa você falhar, errar o alvo, enquanto a Torá é aquela que faz com que nós acertemos o alvo. Ela dá a mira para que nós possamos focar no alvo. E aí Yeshua vem e nos fala, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz pecar e todas as pessoas que estão distanciadas da Torá. Em outras palavras, todas as pessoas que estão errando o alvo. Como é que você acerta o alvo? Com a Torá. E aí nós conectamos com a palavra anomia, que significa o quê? Transgredir a lei. Agora, qual é a lei que Yeshua pregava? Yeshua pregava as cartas de Paulo? Yeshua pregava os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João? O que Yeshua pregava? O que Yeshua leu na sinagoga quando ele foi no sábado na sinagoga? Alguém sabe me dizer ou não? O que ele foi ler quando ele foi na sinagoga? Meu Deus, sabes? Revelação da hora aqui. Vamos lá. Atenção que Yeshua está expondo para todos nós aqui. Ó. O Lucas pontuou muito bem. Ó. Yeshua leu Isaías e Yeshua leu o Primeiro Testamento. Nós não estamos voltando para a lei, com o objetivo de que ela nos salve. Mas nós observamos a lei com o objetivo de agradar o eterno Deus. Por quê? Porque nem um tio, nem um i da lei passaram. Obviamente, não há mais necessidade alguma de sacrificar, porque Yeshua foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o sacerdócio levítico não existe mais. E quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei para o sacerdócio. A Bíblia, lá em Hebreus, por exemplo, ou Gálatas, não está falando sobre a mudança de sacerdócio, muda a lei. Então agora é uma outra lei que a gente vai criar. Não é isso, sabes? Muda o sacerdócio, logo muda as leis sobre o sacerdócio. Não as leis que o Eterno instituiu. Ainda não podemos roubar, ainda não podemos adulterar, ainda não podemos cobiçar o que é do próximo, ainda devemos honrar pai e mãe, ainda devemos descansar no Eterno. Nós devemos observar essas coisas. Sobretudo porque Yeshua também fez essas coisas. Portanto, a lei é sobre você ser protegido, a lei é sobre você agradar o eterno Deus. E Yeshua, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para finalizar a lei. A Bíblia, inclusive, diz que Yeshua é o fim da lei. Agora, se você lê sem interpretação de texto, você acha que Yeshua é o fim da lei. Mas a palavra fim está querendo dizer finalidade. A tradução, eu acho que talvez causou um problema na hora que colocou isso. Seria melhor se colocasse a Bíblia, ou melhor, Yeshua é a finalidade da lei. Yeshua é o motivo pelo qual a lei existe. Ou seja, a lei está apontando para Yeshua. A lei não é o remédio em si. O remédio para a cura das doenças que a lei aponta é Yeshua. Porém, a lei é uma proteção. Alguém colocou muito bem aqui, ó, a lei é uma conduta moral. Eu uso muito esse exemplo. Existe uma serra, não sei se você já conhece essa serra, chamada Serra do Rio do Rastro. Ela é uma serra que tem mais de 1.400 metros de altura, é uma serra muito alta, é uma estrada muito linda, de fato, Serra do Rio do Rastro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma foto aqui para ilustrar para vocês, porque hoje eu tô emocionado. Quem sabe faz ao vivo, sabes? Quem sabe faz ao vivo. Vou mostrar aqui, ó. Nem começamos o estudo ainda, sabes? Vou tentar mostrar uma foto para vocês aqui, ó. Serra do Rio do Rastro. Ó, a imagem que vocês... Opa! A imagem que você está vendo na tela aqui é a Serra do Rio do Rastro. Olha aí. Essa serra aqui, sabes, ela tem... Isso aqui que você está vendo aqui, ó. Ela tem
mais de 1.400 metros de altura, mais de 250 curvas. É linda, ela é incrível essa serra aqui, ela é incrível. Eu não sei se na foto vai dar para perceber, mas aqui na lateral aqui, acho que não vai dar para perceber. Mas nas laterais aqui, ó, bem nas laterais da serra aqui, tem a estrada no meio e na lateral tem uma muretinha. Na lateral da serra aqui tem uma muretinha. Não vai dar para ver muito bem aqui que a imagem é uma imagem, não tem uma qualidade tão boa. Mas ela tem uma muretinha que protege essa serra, ok? Eu lhe pergunto, você está subindo essa serra de carro, feliz, tranquilo, aí você está protegido. Por quê? A mureta nós chamamos de guardrail. Tem uma cerquinha. Ela é concretada, tem ferro dentro dela, para evitar de que, se caso você dê uma bananada pro lado ali, você pode cair no penhasco 1.400 metros de altura, morte na certa. Inclusive, muitas mortes já aconteceram na Serra do Rio do Rastro assim. Vamos lá. Você está andando ali, feliz, só que tem aquelas proteções do lado ali. Responda com sinceridade. Responda com sinceridade. Você acha que se nós tirarmos o guardrail, você vai ficar mais livre ou mais desprotegido? Quando nós tiramos o guardrail. Você está andando numa boa, tem ali o guardrail para que você possa se encostar. Tem o guardrail para que você possa se encostar. Nós tiramos o guardrail. Você vai ficar mais livre? Poxa, que bom, agora não tem mais o guardrail. Você ficou mais livre por não ter a cerca ou você fica mais desprotegido? Reflita comigo e pense com sinceridade sobre a resposta que você vai dar. É óbvio que você fica mais desprotegido. Você não olha para o guardrail pensando, ui, que terrível, eu não queria que isso aqui tivesse aqui. Isso aqui é terrível, eu não devo seguir isso aqui, eu não devo ter isso aqui do meu lado. Porque, na verdade, eu queria andar livremente ao ponto de escorregar e cair com o meu carro na ribanceira. Muitas vezes é esse o nosso desejo que nós temos quando nós estamos fugindo da lei do eterno. A lei do eterno não veio para te privar de fazer as coisas. A lei do eterno veio para te proteger de você tomar o seu carro de forma desgovernada e numa curva acabar caindo, matar a sua vida e a vida da sua família inteira. E eu não estou falando de morte física. A atenção que Yeshua está expondo na parábola do joio e do trigo, a grande verdade é que a atenção sobre a coexistência do bem e do mal dentro de uma mesma localidade. O bem e o mal, eles estão habitando talvez dentro de uma mesma comunidade visível de fé. Nós, muitas vezes, em nossa impaciência mundana, humana, nós muitas vezes desejamos erradicar o mal de forma imediata do nosso meio, de forma definitiva. Agora, no entanto, o Eterno, na sua soberania, na sua sabedoria, ele permite que o trigo e o joio eles cresçam juntos até o tempo da colheita. Então, essa parábola, ela vai confrontar a nossa visão limitada e vai questionar a forma e o tempo de intervenção divina e o tempo de intervenção humana na purificação do reino dele. Essa é uma revelação profunda que nós teremos sobre a paciência do eterno Deus e a certeza de que um juízo final virá, onde de fato toda ilusão de uma purificação antecipada, ela vai ser desfeita por uma realidade da separação final. Joio e trigo, eles estão em todos os lugares. Eles estão até aqui nos comentários. Agora, não é minha função dizer se você é joio ou se é trigo. Na colheita, nós saberemos quem é quem. É simples. Às vezes fica muito claro um joio aqui no meio do trigo. Fica muito claro. Fica muito claro. Mas a primeira coisa que nós precisamos perceber é que Yeshua, o Eterno,
ele não falava por parábolas simplesmente por um acaso. O Eterno não entrega parábolas por um acaso. O Eterno entrega parábolas, Yeshua entrega parábolas com um propósito divino, um propósito profundo de revelar os mistérios do reino de uma forma que, ao mesmo tempo, ele convidava os seus ouvintes, ele também desafiava os ouvintes dele. Escreve aqui, ó, eu estou sendo convidado e desafiado. É isso que a Bíblia nos convida a fazer. Ah, se você está num ambiente que você concorda com tudo, não está sendo desafiado, às vezes é um ambiente que não faz você crescer. Ou seja, a linguagem figurada não era só uma limitação. Não era que Yeshua queria fazer pregações mais simples. Não, era uma estratégia pedagógica do próprio Yeshua para comunicar verdades espirituais. E Yeshua é o maior teólogo de todos os tempos, é o maior pregador de todos os tempos. Ele saberia teologia melhor do que ninguém. Até porque ele era a própria teologia, ele era a própria palavra. Mas ele escolheu, de forma pedagógica, comunicar verdades espirituais complexas dessa forma, para uma audiência que era predominantemente agrária. Então ele conta parábolas sobre semeadura, sobre colheita, sobre ervas daninhas. Ou seja, essas parábolas elas eram imediatamente compreensíveis no contexto que Yeshua estava contando. Mas todas as parábolas elas carregavam camadas de significado que elas exigiam mais do que somente uma escuta superficial. E é por isso que nós estamos estudando elas. Vou entregar um segredo sobre produção de conteúdo que pode mudar. Quantos é que produzem conteúdo? Seja qual for, eu não produzo conteúdo na internet, mas produzo conteúdo pregando na minha igreja. Eu não produzo conteúdo na internet, mas eu produzo conteúdo para minha família, para os meus filhos. Presta atenção em algo que eu vou te falar. A melhor estratégia de produção de conteúdo nós podemos extrair das parábolas de Yeshua. E Yeshua, ele reduzia o tom pedagógico dele para que as pessoas compreendessem verdades complexas. Deixa eu te falar algo. Não é pelo seu muito falar, não é pelo seu muito demonstrar o quão técnico você é, ponto A, B e C, o quão profundo teologicamente você é. Não é sobre isso, mas é sobre fazer com que a sua audiência entenda a sua mensagem, de acordo com a capacidade que eles possuem. E Yeshua sabia que eles possuíam uma mentalidade agrícola, uma mentalidade com baixas capacidades intelectuais. Eram pessoas simples. Então Yeshua não chegava com grandes termos, hiperlapsariano, eu sou continuista, eu sou reformista, eu sou calvinista, eu sou judeu, eu sou arminiano. Aí os caras iam olhar para ele e falavam assim, o que ele está falando? Eles já não entendiam parábolas simples. Quem dirá teologias com vários nomes difíceis e tudo mais? Isso é importante? Com certeza é importante. Nós devemos estudar? Devemos estudar. Mas o maior segredo de comunicação que Yeshua está falando é saiba comunicar com a audiência que você está falando. Se o teu público é um público mais jovem, por exemplo, você precisa se comunicar à altura desse público. Se o teu público é um público que tem mais idade, você precisa se comunicar à altura desse público. A grande verdade é que o Eterno, ele sempre buscou, desde o Primeiro Testamento, na Brit Hadashah, ele sempre buscou se comunicar com a humanidade, adaptando a mensagem à capacidade de compreensão que a humanidade tinha. Mas ele nunca diminuía a profundidade da verdade. Isso foi profetizado em Salmos capítulo 78, versículo 2. Abrirei a boca numa parábola, proferirei enigmas dos tempos antigos. Então, Yeshua, ele cumpria as escrituras quando ele desvendava o reino de uma forma velada para alguns e de uma forma revelada para outros. Então, isso confronta muitas vezes a nossa própria disposição. Nós estamos apenas ouvindo histórias quando nós ouvimos as parábolas? Ou será que nós estamos buscando discernir os mistérios do reino
que o Eterno está nos apresentando? Você está ouvindo ou discernindo? Escreve aqui para mim. Você está ouvindo ou discernindo? Então, nós somos chamados, diante disso, a decidir. Será que nós vamos nos contentar com a superfície da palavra? Ou será que nós vamos mergulhar na profundidade que Yeshua está nos oferecendo, buscando de fato a revelação que transforma, buscando a revelação que alinha a nossa realidade com a realidade do reino? A verdade do reino, ela nem sempre é muito óbvia. Por isso que exige um discernimento, exige uma disposição sincera para que nós possamos estar aqui, acordar cedo e estudar. E sabes, o acordar cedo não é sobre as lives. O acordar cedo fala sobre a diligência, sobre a nossa disposição de coração, para ir além do que está meramente visível na superfície. O que a parábola começa a nos contar aqui? O campo do eterno e a semente da vida. Olha que interessante, o inimigo ele semeia enquanto há trevas. E aí só a colheita mostra depois quem era trigo e quem era joio. O inimigo nunca semeia a luz do dia. A segunda grande verdade que nós vamos ouvir nessa parábola aqui hoje, que Yeshua nos revela, é a sua soberania como semeador da boa semente e a abrangência do campo que é o mundo. Ou seja, o Eterno, ele não é um observador passivo, mas ele é um agente ativo, ele planta a vida e a verdade em toda a humanidade. A parábola, ela nos aproxima da realidade de que cada pessoa, em qualquer lugar do mundo, é parte deste campo onde a semente do reino era lançada. A figura do semeador aqui, ela era uma figura muito importante na cultura agrícola judaica. Fato é que a parábola de amanhã vai ser a parábola do semeador, inclusive. Esteja aqui amanhã. A parábola do semeador vai ser muito importante. Então, na cultura judaica, o semeador, ele era uma pessoa muito importante e Yeshua, ele se apresenta como aquele que espalha a vida, a verdade, a graça. Então, a grande verdade é que o mundo não é um território sem dono. Não é um lugar onde o mal reina absolutamente. Ele é o campo onde Yeshua planta. E toda boa semente que existe nele vai vir das mãos dele. Então, desde a criação, o Eterno semeava vida. Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. Ele semeava a vida, semeava a sua palavra, como chuva e neve. As palavras não voltam vazias, mas elas sempre cumprem o propósito do Eterno. Então, isso nos confronta com a necessidade de reconhecer a autoridade de Yeshua sobre toda a criação e sobre a origem divina de tudo o que é bom e de tudo aquilo que é verdadeiro. Presta atenção. Tudo aquilo que é bom e verdadeiro. Ele é o autor disso. Ele é a origem disso. Agora, diante disso, nós somos chamados a decidir. Será que nós vamos reconhecer a soberania de Yeshua sobre o mundo? E a origem do eterno, da verdadeira fé em nossas vidas ao nosso redor? Ou será que nós vamos fechar os nossos olhos para isso? Será que nós vamos nos posicionar como parte da boa semente, cultivando a vida que ele plantou em nós e permitindo que ela frutifique para a glória do eterno? Ou ficaremos de braços cruzados? Terceira camada de revelação que nós vamos ver aqui. Terceira camada de revelação que Yeshua nos apresenta é a realidade da sabotagem do inimigo. A realidade da sabotagem do inimigo no campo do eterno. Ou seja, enquanto o semeador planta a semente, a boa semente, há um adversário, que é a antiga serpente, o diabo, que age de forma sorrateira. Ele age de forma sorrateira para infiltrar o mal, para infiltrar a inimizade, a corrupção. Então, a parábola, ela nos aproxima de uma verdade que é incômoda. O mal, ele não é somente uma ausência do bem. Eu sei que algumas pessoas definem isso. Mas o mal, ele não é só uma ausência do bem. O mal é uma força ativa e intencional que busca destruir a obra do Eterno. Busca destruir a obra do Eterno. Na Palestina, no século I, a prática de semear o joio, ou seja, uma erva daninha que era tóxica e ela era visivelmente
parecida com o trigo, a prática de semear essa erva daninha no campo de um inimigo era uma forma cruel, bem como uma forma eficaz de sabotar o plantio do teu inimigo. Por quê? Porque causava danos para a colheita desse inimigo. Você deixava esse inimigo sem mantimentos. Era uma estratégia de fazer com que a guarda do inimigo baixasse quando ele não tinha mantimentos para colher. Então a grande verdade é que o inimigo ele não age de forma aberta. Nós precisamos prestar atenção nisso. Ele age de forma sutil, ele age de forma enganosa, muitas vezes enquanto nós estamos dormindo, enquanto os homens dormem. Isso nos confronta aqui com a necessidade de vigilância constante, porque a negligência ou a falta de discernimento muitas vezes podem abrir portas para a ação do diabo. A inimizade entra, a divisão entra. E isso não é uma coisa nova, é uma realidade contínua. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre a sua semente. Deixa eu ler Gênesis capítulo 15, 3 capítulo 15. Só para nós pegarmos a referência direitinho. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha que interessante. Essa já é uma realidade contínua no reino. Como um leão que ruge, busca a quem ele possa tragar. O diabo, ele é o pai da mentira. E ele busca corromper a verdade e a vida que o Eterno semeia. Então nós somos chamados a decidir, será que nós estamos vigilantes contra as estratégias sutis do diabo, do inimigo, que muitas vezes busca infiltrar o mal, a corrupção nas nossas vidas, na nossa comunidade de fé? Será que nós vamos nos manter sóbrios e atentos, discernindo a origem do mal e resistindo de fato às investidas de Satanás? Ou será que nós permitiremos que a negligência vai fazer com que nós fiquemos vulneráveis a tudo aquilo que ele tenta plantar nas nossas vidas? A quarta verdade que Yeshua nos revela é sobre a paciência do Eterno em permitir que o trigo e o joio cresçam juntos. E aí nós vemos também a sabedoria de impedir a ação precipitada dos servos, que já queriam ir lá e fazer uma limpeza já. Ou seja, muitas vezes em nossa ânsia por justiça, de purificação, nós queremos fazer justiça, nós queremos purificar as coisas. Muitas vezes nós desejamos arrancar o mal de forma imediata. Mas o Eterno nos ensina que existe um tempo e uma forma de fazer as coisas determinada por Ele. Escreve aqui, ó, existe um tempo para tudo. A parábola, ela nos ensina aqui, ela nos aproxima sobre essa complexidade de discernir aquilo que é entre verdadeiro e entre aquilo que é falso, especialmente nos seus estágios iniciais. E muitas vezes a necessidade de nós confiarmos na soberania divina. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Muitas vezes você julga algo que está acontecendo na sua vida pelo começo, e sabe, a gente precisa prestar atenção. Nós não podemos ser precipitados. Nós precisamos esperar. A grande verdade é que a dificuldade em distinguir o joio do trigo nas fases iniciais é um reflexo da nossa própria limitação em julgar corações e em julgar intenções. Existe um conceito rabínico que os sábios diziam que sugere a possibilidade de o trigo se corromper e se tornar joio. Existe um conceito judaico que diz que muitas vezes o trigo poderia se corromper e se tornar joio. E isso adiciona para nós aqui uma camada de profundidade e tensão, mostrando que muitas vezes a degeneração pode muitas vezes vir de dentro. Esse é um conceito rabínico judaico. Isso nos confronta com a nossa própria impaciência, a nossa própria tendência de querer antecipar o juízo do Eterno.
Nós não podemos querer antecipar o juízo do Eterno. O trigo, ele se degenerava e ele acabava assumindo características e ele se transformava numa espécie de joio. Olha que interessante, é isso que os sábios dizem. Então nós não podemos ser precipitados. Isso confronta essa nossa impaciência, essa nossa tendência de querer antecipar o juízo do Eterno. A paciência do Eterno Deus, que não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, é um pano bíblico fundamental aqui. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, esse é um pano bíblico fundamental aqui. Esse é um pano bíblico fundamental. Não se trata de uma passividade diante do mal. Não é sobre isso. Mas é de uma sabedoria que evita que, ao tentar arrancar o joio, o trigo vai também ser prejudicado. Então o Eterno, ele é paciente, mas ele também é sábio. O trigo e o joio, de longe, eles se parecem muito, mas a diferença aparece no fruto na hora certa. O que na sua vida tem sido fruto de trigo? O que tem sido fruto de trigo na sua vida? Então nós somos chamados a decidir, será que nós vamos confiar na sabedoria e no tempo do Eterno Deus para lidar com o mal? Evitando que nós tomemos ações impensadas, precipitadas, que muitas vezes podem ferir aqueles que são justos. Será que nós vamos cultivar a paciência, o discernimento, permitir que o Eterno, na sua infinita sabedoria, conduza de fato o processo de separação do tempo certo? Ou será que nós vamos continuar a agir com um zelo precipitado que muitas vezes pode causar mais dano do que bem? A quinta coisa que nós vamos estudar aqui, a quinta verdade, eu digo que é uma verdade decisiva que Yeshua nos apresenta, é que certamente haverá uma colheita e um juízo final. Ou seja, o trigo e o joio existirem, isso não é eterno. Isso não é eterno. Eles vão existir. O trigo e o joio juntos. Mas isso não é eterno. Por quê? Porque existe um tempo determinado pelo Eterno, onde ele vai separar o trigo do joio. Eles existirem juntos para sempre, não vai acontecer. A parábola, ela vai nos mostrar uma verdade aqui, uma realidade, eu diria que escatológica, de que esse mundo tem um fim. E com o mundo virá um dia de acerto de contas, onde uma colheita será feita, onde o Eterno vai colher aquilo que ele plantou. A imagem da colheita, ela era muito familiar aqui para os ouvintes de Yeshua. Por quê? Porque a colheita, ela representava um momento muito crucial de separação e destino. Ou seja, a colheita dizia para onde você ia. A grande verdade é que a colheita representa aqui o fim do mundo e aqueles que colhem, os ceifeiros, eles são os anjos do Eterno. Eles executarão uma sentença justa. Isso nos confronta com essa verdade inevitável sobre o juízo do Eterno, onde nós não poderemos disfarçar mais, onde as nossas falas não terão mais nenhum tipo de confusão. Como diz um grande sábio, nenhum joio estará entre o trigo. Isso quer dizer, nenhum pecador estará entre os santos. Então, a distinção entre o justo e o ímpio, muitas vezes,
ela é turva nesse mundo. Muitas vezes ela é turva nesse mundo, mas ela será então clara e inquestionável. Vamos ler Malaquias, capítulo 3 e versículo 18, só para ver o que o profeta está nos falando? Malaquias capítulo 3 e versículo 18. Olha o que ele fala. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não lhe servem. E aí também nós temos o capítulo 4, versículo 1 de Malaquias. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz Adonai Zevaot, o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum para eles. Enquanto nós estamos no mundo, muitas vezes a diferença do trigo para o joio, ela é meio turva, nós não conseguimos saber. Mas vai chegar um dia em que a diferença vai ser inquestionável. A palavra do Eterno é muito clara. Aqueles que praticam iniquidades, eles serão atados em feixes e lançados na fornalha de fogo, onde vai haver pranto e ranger de dentes. Agora, em contraste, o trigo, ou seja, os filhos do Eterno, o trigo será recolhido no celeiro do Eterno para a glória do Eterno Deus. Então, diante disso, nós somos chamados a tomar uma decisão. Será que nós estamos vivendo com a perspectiva do juízo final, buscando ser trigo que produz o fruto na estação certa, para o Eterno, e evitando a condenação que é trazida sobre o joio? Será que nós estamos nos alinhando com a vontade do Eterno, sabendo que cada escolha que nós fazemos, cada ação que nós trilhamos com os nossos pés, vai ter um peso eterno? Cada ação muda uma estação, cada decisão muda uma estação. Ou será que nós estamos negligenciando a seriedade da colheita que está se aproximando? A sexta e gloriosa verdade que Yeshua nos revela é o resplendor dos justos no reino do Pai. Ou seja, após a separação e após o juízo, aqueles que são verdadeiramente do Eterno, eles não apenas serão salvos, mas eles também serão glorificados. A parábola aqui, ela nos aproxima de uma promessa, de uma honra e de uma glória que eles superam qualquer compreensão terrena. Onde a identidade dos filhos do Eterno será plenamente manifesta. Aqui, a glória do sol, ela é usada como um símbolo de uma majestade, de pureza, de majestade. Algo como um grande sábio destacou, como se fosse um brilho por reflexo da própria fonte de luz. Mas a grande verdade, sabes, é que muitas vezes, neste mundo, os justos, eles estão obscurecidos. Eles estão escondidos pela pobreza, pelas fraquezas humanas, pelas reprovações. Agora, no entanto, o Eterno promete um tempo em que eles brilharão como o sol. Não apenas eles brilharão para si mesmos na morte, mas eles brilharão publicamente perante todo mundo naquele grande dia. Isso nos confronta com a nossa própria percepção de valor e de sucesso que nós temos. Será que nós estamos buscando uma glória passageira desse mundo? Ou será que nós estamos buscando a glória do Eterno que é reservada para os seus filhos? A santificação, ela será aperfeiçoada. A justificação, ela se tornará pública, de fato confirmando a fidelidade do Eterno para com aqueles que o amam. Daniel capítulo 12, versículo 3 já profetizava que os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, mas aqueles que forem sábios. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, Yeshua, ele eleva a promessa, comparando a promessa ao brilho do sol, ou seja, a mais gloriosa das coisas visíveis. Então nós somos chamados, sábios e sábias, a tomar uma decisão. Será que nós estamos buscando
uma vida de santidade? Será que nós estamos servindo ao eterno Deus? Será que nós estamos de fato refletindo a glória do eterno Deus, antecipando a recompensa eterna? Será que nós estamos vivendo de tal forma que no reino do Pai nós possamos resplandecer como o sol? Ou será que nós estamos nos contentando com uma vida que não manifesta a glória que de fato nos foi prometida? A próxima camada de profundidade que Yeshua nos convida a explorar, ela mora na sutileza do joio e na riqueza aqui do que o texto bíblico fala no original, que vai iluminar ainda mais a atenção que essa parábola está nos dizendo. O uso da palavra aqui, joio, não é não é acidental aqui, mas de fato aponta para uma realidade agrícola, para uma realidade específica. A parábola, ela nos aproxima de um entendimento mais profundo de como que o mal se manifesta e como que a sabedoria do Eterno, ela de fato é demonstrada para nós sobre como que nós devemos lidar durante o momento em que o joio está crescendo juntamente com o trigo. A separação não é agora. A separação é na colheita, mas a colheita certamente virá. Escreve aqui, ó, a colheita virá. A grande verdade é que o joio era uma erva daninha que ela era muito parecida com o trigo na sua fase inicial. Então, para você distinguir entre um e outro, era impossível até a fase de maturação. Além disso, as sementes do joio, elas eram tóxicas. Como eu falei, o que fazia com que sabotasse a colheita e o plantio de um inimigo seu. Era um ato de malícia. Então isso nos confronta com a natureza enganosa do mal, que muitas vezes se disfarça de bem, como o joio se disfarçando, está no meio do bem, com a necessidade de um discernimento que nós temos que ter, que vai além apenas das aparências. Nós somos rápidos para julgar através das aparências. Nós somos rápidos para julgar através das aparências. E aí, conforme eu falei para vocês, de acordo com os sábios, o trigo ele poderia se corromper e se tornar joio. E é fascinante nós pensarmos sobre isso, porque não é só uma invasão externa, mas é a possibilidade de uma degeneração interna, um desvio do que era realmente bom. Por quê? O texto no grego nos revela a intencionalidade do mal. O poneros, o maligno, ele identificando o momento em que ele deveria plantar para que ele pudesse acabar com a colheita do verdadeiro semeador. Então, o diabo é aquele quem semeia o joio. É ele quem semeia as escandalon, as pedras de tropeço. E aí, o termo que nós temos aqui, o fim do mundo, reforça essa ideia de que, sim, um juízo vai acontecer. Um grande dia vai chegar. Então nós somos chamados a decidir, será que nós estamos buscando um discernimento profundo que nos, de fato, permita identificar o joio, mesmo quando ele se assemelha com o trigo? Ou será que nós estamos nos contentando com uma visão superficial que muitas vezes nos impede de compreender a verdadeira natureza do mal, a verdadeira sabedoria do eterno Deus em lidar com o joio e com o trigo? Será que nós vamos permitir que a profundidade da palavra nos leve a uma vigilância de fato mais aguçada, a uma confiança inabalável na justiça do Eterno? Ou será que nós vamos viver no raso? Eu vou te fazer uma pergunta, e talvez seja a pergunta mais desconfortável de toda a série As Parábolas de Yeshua. De longe, o trigo e o joio, eles são idênticos. Eles têm a mesma altura, eles têm a mesma cor, eles têm o mesmo balanço no vento, eles recebem talvez os mesmos nutrientes, no mesmo pátio eles estão plantados. Nem os anjos
separam o joio do trigo antes da hora. Por quê? Porque a diferença ela só aparece na colheita. Agora eu te pergunto, e se no dia da colheita você descobrir que você passou a vida inteira achando que era trigo e era joio? Presta atenção, como que o joio ele nasce no trigo? O inimigo ele semeia enquanto os homens dormem, ou seja, o inimigo não semeia como um ataque de frente. Ele semeia no descuido. Escreve aqui, ó. O inimigo semeia no descuido. No descuido de quem? No meu descuido. Ele semeia na minha fé, que às vezes é automática. Ele semeia muitas vezes na minha falta de prática das palavras da antiga sabedoria. Ele semeia muitas vezes no momento em que você lê uma palavra por cima, mas você nunca estuda na raiz. Ele semeia naquela fé que você tem, que não discerne, que muitas vezes já tem o joio crescendo por dentro, e aí você não percebe, porque de longe esse joio parece trigo. Tem folha bonita, parece que vai dar um fruto bom, mas a raiz é de joio. Mas a parábola ela também nos traz uma boa notícia. O juízo ele é revelado na colheita. Porém, a raiz do que se colherá no futuro, a raiz é decidida agora. É decidida no hoje, é decidida no que você está plantando no dia de hoje. Não é sobre a decisão que você vai tomar na manhã de amanhã. Mas é a decisão que você vai tomar na manhã do dia de hoje. Nós não estamos aqui para aprender sobre como separar os outros. Nem os anjos sabem antes da colheita. Por quê? A separação é uma obra da colheita. E a colheita é uma obra do Eterno. Escreve aqui, ó, a colheita é uma obra do Eterno. Eu quero ser usado para te suportar, para te impulsionar, para que você cuide da tua raiz, para que você possa ter sementes de trigo e ser trigo de verdade e aprender a distinguir a verdade do que muitas vezes só parece verdade. Sábados e sábados vou usar alguns minutos para falar sobre a Escola Adquirindo Sabedoria como eu tenho feito todos os dias. Quem não quiser, como eu sempre falo, pega uma água, vai usar o banheiro, precisa fazer xixi, fica à vontade, pega o teu café, pega o chocolate. Nós voltaremos para o nosso estudo em alguns minutos, cerca de uns 5, 10 minutos. Ok? Nós voltaremos para o estudo aqui. Eu todos os dias tenho falado, amanhã, como é Shabat, eu não falarei sobre a Escola Adquirindo Sabedoria, portanto, hoje é o dia que eu falo, e aí depois eu não falo mais sobre a Escola Adquirindo Sabedoria. Nós estamos prestes a encerrar esse período de lives que nós temos feito, que são as parábolas de Yeshua, e você está prestes a perder, quem sabe, a sua oportunidade de se matricular na Escola Adquirindo Sabedoria. Eu não sei o que nós faremos a partir do dia 21 de julho. Eu não sentei com a minha equipe. Eu não sei qual é a próxima sequência de lives que eu farei. Eu não sei quando eu abrirei novamente as matrículas para a escola. De fato, nesse momento está bem nebuloso. Eu não sei. No ano passado, nós abrimos a escola 2 vezes. Durante a sequência de lives, Riqueza de Provérbios, que aconteceu em julho. E depois nós abrimos a oportunidade para matrícula durante a sequência de lives, Os Tesouros de Eclesiastes. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quando eu abri a sequência de lives Riqueza de Provérbios em julho de 2025, eu não tinha ideia de que em novembro eu faria uma segunda sequência de lives. Então, eu estou sendo completamente sincero para vocês, sabe? A minha agenda de ministrações, ela aumentou esse ano. Tanto é que eu precisei dizer alguns nãos durante o mês de julho. Eu volto a viajar dia 30 de julho. Eu comecei a dizer alguns nãos no dia 30 de julho para que eu pudesse parar, estudar e entregar a sequência de lives para vocês. Desculpa, Alexandre, foi em outubro.
e entregar a sequência de lives para vocês. Porque eu saberia que se eu ficasse viajando para lá e para cá, pregando em vários lugares, servindo essas pessoas, eu iria deixar de servir vocês. Então eu cancelei todas as minhas agendas e eu fiquei em casa do dia 1 até o dia 20 de julho. Estou em casa, sem viajar, para focar, para estar aqui, dormir cedo, acordar bem, orar, me preparar e entregar o melhor conteúdo para vocês. Então, estou sendo sincero. Eu normalmente abro as matrículas para a Escola de Crença e Sabedoria durante estas sequências de lives. Mas eu não sei se eu farei outra ainda este ano. Confesso para vocês, eu não sei. Eu não sei. Eu não preciso ficar aqui fingindo nada para vocês, não faz sentido. Eu presto contas pro eterno Deus, não é para você. Então, os alunos que estão comigo desde o começo sabem disso. Quando eu falo, olha, talvez eu não vou abrir uma sequência de lives até o final do ano. Então não vai ter mais matrículas abertas até o final do ano. Ou seja, nós não temos nada no papel ainda definido sobre qual será o destino da escola no que diz respeito a novas matrículas nos próximos meses. Então a oportunidade para você entrar é agora. Na Escola de Crença e Sabedoria, você vai parar de ler a Bíblia por cima e você vai começar a ler na raiz. Nós temos na Escola de Crença e Sabedoria curso de hebraico ao vivo. Nós já tivemos 6 aulas, nós teremos mais aulas, ok? Nós fizemos uma pausa durante a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, para nós focarmos no estudo. Mas nós voltaremos para o curso de hebraico depois que encerrarmos as aulas das parábolas de Yeshua. Eu não sou professor, esse aqui é o professor, ele é de Israel, um professor que veio diretamente de Israel. Ou seja, não é qualquer curso de hebraico. Confesso para você que se você fosse pagar somente pelo curso de hebraico, você pagaria muito mais do que o investimento para a Escola de Crença e Sabedoria. Natanael, eu perdi as outras aulas que foram ao vivo. Não se preocupe porque elas estão todas gravadas e com material de apoio aqui, ó, para você poder assistir, ok? Para você poder assistir as aulas. Ou seja, a Escola de Crença e Sabedoria é o local onde de fato nós vamos na fonte, onde o joio de uma meia tradução, de uma meia verdade, ele não vai te enganar. Nós temos um plano de estudos que nós desenvolvemos, porque alguém falou aqui no chat, eu preciso me disciplinar para estudar tudo que tem na Escola de Crença e Sabedoria. Hoje nós temos mais de 500 aulas. Não precisa se preocupar sobre o que você vai estudar, como é que você começa, por onde é que você começa, o que você faz, o que você não faz. Não precisa se preocupar. Por quê? Nós temos um plano de estudos, que é o diagnóstico. Você entra aqui, ó, em diagnóstico, entra em diagnóstico e você faz o teu diagnóstico respondendo algumas perguntas. Eu já respondi o meu ontem, então por isso que ele vai mostrar sempre o diagnóstico aqui, ó. Mas, ó, ele vai ter algumas perguntas, você responde essas perguntas. Eu vou fazer só de forma de simulação aqui. Ó, e ele vai ver meu plano de estudos. Então, nós fizemos uma configuração aqui para que ele te mostre quais as tuas áreas de maior necessidade. Então, quando você entra na escola, você preenche esse diagnóstico e ele vai te dizer o que estudar primeiro, porque senão facilmente você se perde. Você se perde. Nós estamos produzindo os materiais de apoio de todas as aulas. Todas as aulas. Então, o material de apoio ele vai te fazer praticar, porque muitas vezes, como nós falamos, o trigo, ele se conhece pelo fruto e não pela folha. Então, você baixa os materiais para praticar, para dar frutos. Discernir trigo de joio não é um dom mágico, sabes? Mas é cultivar raiz, é estudar. E quem entra na Escola de Crença e Sabedoria durante a sequência de lives, as parábolas de Yeshua, vai ganhar de desconto 30% na compra da sua Bíblia judaica completa. Essa é a palavra na fonte, traduzida diretamente do hebraico, do grego, com uma versão mais próxima do original. Escreve aqui, ó, eu quero ser trigo, se isso de fato é para você. Se isso de fato é para você. Se a Escola de Crença e Sabedoria é o ambiente para você. Agora eu quero que você ouça com muita atenção. Por quê? A janela para você decidir sobre essa raiz, com essa jornada, ela vai fechar em 3 dias. O valor de investimento com uma condição especial, os 30% de desconto na Bíblia Judaica completa, vai fechar. E isso provavelmente, como eu estou falando, eu não sei quais as estratégias, eu não sei o que nós faremos depois, eu não sei. O que eu sei
Dia 20 eu não farei mais lives. Dia 21 você não vai ver eu anunciando a Escola Adquirindo Sabedoria numa live de manhã. Por quê? Dia 20 acaba. Dia 20 eu não vou estar dizendo, ó, tá aqui, ó, o desconto da Bíblia Judaica completa. Não, dia 20 não tem mais. Dia 20 não tem mais. Eu não sei quando será a outra sequência de lives. Então, você vai pagar quanto? 12 parcelas de R$ 79,90. Não. 12 parcelas de R$ 29,90. Sabe? É menos de R$ 1 por dia para que você possa cultivar a sua raiz. Você entra no link que eu vou liberar aqui nos comentários. Esse link, ele vai levar você para uma página de pagamento. Você escolhe a sua forma de pagamento. Se é Pix, se é cartão de crédito, preenche com os teus dados direitinho, ok? A assinatura, ela é anual, ela vai renovar automaticamente no ano que vem. Você pode cancelar a sua renovação a qualquer momento, não tem problema. Nossa equipe, lá no ano que vem, entrará em contato para te avisar sobre a renovação. No ano passado, eu desliguei a renovação automática e tive muitos problemas. Era mais fácil deixar a renovação ligada e cancelar quem não queria renovar do que fazer o que eu estou fazendo agora. Portanto, alunos que querem renovar, que se inscreveram no ano passado, em julho de 2025, vocês devem mandar um e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br ou uma mensagem no grupo de WhatsApp. No grupo de WhatsApp. Ok? Você precisa mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp para pedir o link de renovação, que é diferente desse link que está aqui. Tá bem? Sábios e sábias, escolhe aqui a tua forma de pagamento, o acesso vai cair no seu e-mail. Se ficar com qualquer tipo de dificuldade, pode mandar e-mail para suporte@adquirindosabedoria.com.br. Permita-me pedir, tenha um pouco de paciência. Nós estamos com uma pessoa cuidando do suporte, tanto do WhatsApp quanto do e-mail, e são bastante mensagens, principalmente durante a sequência de lives. Deixa eu te falar uma coisa, o joio, ele não escolheu ser joio na colheita. O joio, ele foi decidido na raiz, no escuro, na hora do plantio, enquanto ninguém cuidava da colheita. Então cuida da tua colheita hoje. O link está aqui no chat. Você pode fazer a sua inscrição agora mesmo. Eu só quero te devolver uma pergunta. Será que no dia da colheita você vai ser joio ou de fato você vai ser trigo? Ainda dá para você tomar a decisão do plantio que você está fazendo na sua vida no dia de hoje para determinar a colheita no dia de amanhã. A parábola do trigo e do joio, ela nos entrega, por fim, um veredito aqui que é inegociável sobre a natureza do reino do Eterno Deus e a soberania do Eterno Deus. Ou seja, a parábola ela desfaz a ilusão de que nós podemos, muitas vezes pelos nossos próprios meios, purificar o mundo ou purificar a igreja antes do tempo determinado pelo Eterno Deus. A paciência do Eterno não é passividade. Não é passividade. Ela é uma estratégia sábia para garantir que nenhum daqueles que são dele se percam. Então, a parábola, ela nos aproxima da compreensão de que o controle final pertence somente ao Eterno Deus. A nossa parte é o quê? Sermos fiéis e vigilantes. Escreve aqui, ó. Minha parte é ser fiel e vigilante. A grande verdade é que a tarefa de separar o joio do trigo pertence exclusivamente ao Eterno Deus. Pertence aos anjos no tempo da colheita, designados pelo Eterno Deus. Qualquer tentativa humana de antecipar o juízo pode resultar num dano ao próprio trigo. Então isso nos confronta com a nossa arrogância, muitas vezes, a nossa falta de confiança na justiça perfeita do Eterno Deus. Ele é justo, ele está olhando o mal que tem sido feito sobre a terra.
Nós somos muitas vezes tentados a julgar, a condenar e a querer extirpar aquilo que nós consideramos joio. Seja onde? Nos relacionamentos, na sociedade, na política, na religião. Nós queremos com as nossas próprias mãos fazer a separação. Agora, no entanto, o mestre nos adverte sobre o perigo de um zelo que é precipitado, que é mais religião aqui, né? Se nós pudéssemos colocar, que muitas vezes pode comprometer a boa semente. Então nós somos chamados, sábios e sábias, de fato a abandonar a pretensão de sermos juízes. Em vez disso, que eu e você possamos focar em ser trigo que frutifica, confiando no eterno, confiando que Ele vai fazer a separação no tempo certo. Será que nós vamos viver em vigilância, em santidade, em amor, sabendo que o veredito final, o martelo batido, ele vai ser certo pelo eterno Deus e que a nossa responsabilidade agora é sermos fiéis até o fim, permitindo que a soberania dele se manifeste nessa plenitude. A parábola do trigo e do joio, ela nos faz encontrar com uma verdade que é inegável. O bem e o mal, eles podem existir juntos, mas eles não morarão juntos no juízo final. Ou seja, não cabe a nós a tarefa de erradicar o mal de forma precipitada, mas sim a de cultivar a boa semente em nós e ao nosso redor, confiando na soberania e na paciência de Yeshua. Quem aqui está entendendo, escreve eu estou entendendo. Eu estou entendendo. A parábola nos aproxima de fato de uma fé madura, que de fato entende os tempos do eterno Deus e se submete à vontade dele. E é essa vontade que está aguardando o veredito final e esperando de forma vigilante. A minha parte é ser fiel e vigilante. A grande verdade é que a vida no reino dos céus, enquanto ainda neste mundo, ela é marcada por uma tensão constante, por tensões constantes. Nós somos chamados a ser trigo, a produzir frutos de justiça e a refletir a glória do eterno, mesmo em meio ao joio que nos cerca. Isso nos confronta com uma necessidade de uma espera ativa e não passiva, uma espera que se manifesta em uma vida de santidade, em amar ao próximo, em perseverar na fé, em um testemunho fiel. A certeza do juízo final não deve nos paralisar, mas sim deve ser uma motivação. Deve ser uma motivação profunda para que nós possamos viver de forma digna do chamado que nós recebemos, sabendo que, no fim, os justos resplandecerão como o sol no reino celestial. Então será que nós vamos viver, sábios e sábias, cada dia como uma boa semente, crescendo, frutificando para o eterno Deus? Ou será que nós vamos nos deixar levar pela impaciência e pela tentação de julgar e de condenar? A decisão que nós precisamos tomar ela é muito clara. Ou nós confiamos plenamente na sabedoria do eterno Deus, vivemos em vigilância, em fidelidade, aguardamos com esperança o glorioso dia da colheita final, quando Yeshua, o justo juiz, fará a separação perfeita e nos colocará no seu celeiro eterno, ou nós tentamos com as nossas próprias mãos, de forma precipitada, arrancar o joio do nosso meio e acabamos estragando até o trigo. No dia da colheita, quem você será? O joio ou o trigo? Hoje, você ainda pode decidir a raiz do que você quer colher no futuro. Porque nós estamos em tempo de plantio ainda. Pergunta que eu te faço, como uma ação prática, uma decisão prática para hoje. Que mistura que você tem tolerado no campo do seu coração? Faça essa pergunta para você mesmo. Pega o teu caderno e escreve: que mistura eu tenho tolerado no campo do meu coração? Sábios e sábias, uma honra nós estarmos juntos aqui.
Uma honra ter você aqui para mais uma parábola profunda da sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Eu espero ver você amanhã, às 5h33. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Para os alunos da Escola Adquirindo Sabedoria, que acessaram a Escola Adquirindo Sabedoria e estão com um pouco de dificuldade para acessar, se você não recebeu o seu acesso, pode enviar uma mensagem para suporte@adquirindosabedoria.com.br. Eu vou dedicar um tempo para responder algumas perguntinhas que eu vi aqui no chat, mas eu não queria que o estudo fosse prejudicado quando eu fosse responder as perguntas. Alguém me perguntou, por que eu preciso renovar? Não, você não é obrigado a renovar do ano passado. O ano passado eu desliguei a renovação automática. Quando eu fiz a sequência de lives A Riqueza de Provérbios, eu também abri as portas para que você pudesse se matricular, acessar a Escola Adquirindo Sabedoria. No ano passado, eu mesmo quem estava fazendo, os links ali e tudo mais, eu desliguei. Ou seja, em 2026 não iria renovar. Só que depois eu acabei percebendo, sabes, que era melhor ter deixado a renovação ligada e cancelar quem não queria renovar, do que ficar enviando o link um a um para quem quer renovar. Natanael, eu quero renovar no ano passado. Então você entra em contato em suporte@adquirindosabedoria.com.br ou no WhatsApp que está no grupo Mesa dos Sábios e você pede o link de renovação. Natanael, eu não quero renovar. Não tem problema. Quando chegar o dia que você assinou, por exemplo, se você assinou no dia 20 de julho do ano passado, 20 de julho desse ano vai cancelar. Agora, a assinatura que eu estou entregando para os novos alunos, ela renovará no ano que vem. Então os alunos que entraram hoje, dia 17 de julho, vai renovar automaticamente no ano que vem. Natanael, mas eu não quero renovar. Você pode cancelar a sua renovação a qualquer momento. Inclusive, minha equipe entrará em contato um tempinho antes, te avisando, olha, vai renovar, para que você possa escolher de renovar ou não renovar. Link dos materiais vou enviar agora e nós vamos falar sobre a frase do dia para finalizarmos por completa a live de hoje. Trigo e joio podem morar no mesmo campo, mas certamente não terminarão no mesmo lugar. Sábios, somos cerca de 200 pessoas aqui. Eu posso contar com os comentários de vocês? Você não está pagando nada para estar aqui, sábios. Vai lá e comenta, sábios. Quando eu faço sequência de lives, quando eu posto várias vezes frases, por exemplo, o algoritmo, ele não está lá lendo muito bem o que eu estou escrevendo. O algoritmo não está lendo muito bem o que eu estou escrevendo. O algoritmo, ele está entendendo. Poxa, o Natanael postou frase ontem, postou frase hoje, postou frase antes de ontem, ontem. Ele está só postando frase. O Instagram do Natanael não está legal. Aí, chega nos comentários da publicação, o Instagram entende assim, tá, ele postou uma frase, vamos ver quantos comentários que tem. Ah, tem 50, 58, 47, 38. Aí ele pensa assim, realmente tá ruim, não vou entregar para mais pessoas. Sábios, faça esse esforço. Não vai cair o teu dedo. Não vai. Se caísse o teu dedo, sábios, eu ia dizer, realmente, não vai lá comentar. Mas o teu dedo não vai cair, sabe? Não vai pegar uma doença. Não. Você, inclusive, está levando cura para outras pessoas. Nilza perguntou, Natanael, entrei em novembro do ano passado, terá renovação na data? Sim, Nilza, terá renovação. Eu só desliguei em julho. A live de ontem não está na escola. Poli, eu vou colocar hoje. Lembra que eu falei que o meu computador está dando alguns problemas? Está meio engasgado. Hoje eu não consegui fazer live no Instagram, por exemplo. Eu ou recebo uma oferta ou vou ter que pegar e fazer um investimento no computador novo. Mas, só que é caro comprar um computador. Eu confesso para vocês, é caro, porque edição de vídeo é caro. E meu computador várias vezes ele diz, Natanael, já está sem memória. Já está esgotando aqui as forças do meu computador. E eu vou ficar com ele como um bom descendente de judeu. Eu vou ficar com ele até o fim da vida dele. Mas eu tive alguns problemas e aí travava para baixar a live. Não foi por falta de tentar. O meu ritual todos os dias aqui, eu saio da live,
baixo ela e já coloco na Escola Adquirindo Sabedoria. Ontem eu tentei fazer a mesma coisa, a live simplesmente não baixava. Final do dia eu consegui baixar, só que aí já era tarde, então eu vou colocar hoje na Escola Adquirindo Sabedoria. Tá bom, Poli? Olha aqui a Sueli falando, ó, lembrando da sequência de lives de provérbios, você até passando a live na escola fria, na escada fria do hotel. Vocês lembram disso, sábios? Eu precisei fazer algumas viagens durante a sequência de lives Riqueza de Provérbios. Só que aí, sabe, por isso que eu decidi não viajar durante a sequência de lives as parábolas de Yeshua, porque eu sei o quanto de sacrifício eu teria que fazer a mais. E eu lembro que teve uma live que eu tive que fazer de dentro de um hotel, frio, sabes? Era frio, acho que 3 graus. Eu tava lá no Paraná, misericórdia. E aí eu tive que ficar procurando internet, porque a internet do hotel era péssima, meu chapéu. Isso vai ser um patrimônio histórico da Escola Adquirindo Sabedoria. Frase do dia é: trigo e joio podem morar no mesmo campo, mas certamente não terminarão no mesmo lugar. Material do dia de hoje, para receber imediatamente, estou enviando aqui no chat agora o link do material de hoje, para você receber imediatamente o material da aula de hoje. Enviei uma chuva de links aqui para você receber. A internet oscilando era terrível, vocês lembram, sabe? Mas isso são histórias que nós contaremos. Eu tenho um desejo, vou contar para vocês, de regravar a sequência de lives Riqueza de Provérbios. Vocês acham que eu devo regravar elas? O que vocês acham? Para que elas fiquem certinhas? Não vamos esquecer do ronco do seu amigo. Meu Deus, sabe? Eu fiz algumas lives em hotéis, porque eu estava viajando, pregando, etc. Eu fiz algumas lives em hotéis, e aí eu sempre viajo com alguém. O Yeshua fala, vão de 2 em 2. Aí eu fiz algumas lives com um amigo meu que estava dormindo no mesmo quarto. Meu Deus, parecia um trator, sábio do céu. Então, às vezes pode ser que eu vou regravar essas aulas. Ou talvez eu deixe da forma como tá. Por quê? Porque é como se fosse um patrimônio histórico, né, da Escola Adquirindo Sabedoria. Aí se eu conseguir um tempo aí na minha agenda ocupada, seria legal de nós conseguirmos estar fazendo o que nós estamos fazendo. Sábios e sábias, obrigado pelo carinho, o material de apoio está aqui. Vai lá e comenta. Reinaldo falou assim, ó, não assisti às lives de provérbios. Reinaldo, assiste. Ó, quem assistiu às lives de provérbios, dá um porquê aqui pro Reinaldo, de ele tem que assistir. Fala assim, ó, assiste porque tarará, tarará. Fala aqui, por que ele tem que assistir? Agora, eu tenho que editar as lives de provérbios, sabes? O que eu tenho feito todos os dias aqui? Todos os dias. Por exemplo, essa falaçada que eu tô fazendo no final aqui não vai estar na gravação. Eu deixo só a parte do conteúdo. Eu comecei a fazer isso, se não me falha a memória, em Eclesiastes, fiz isso, se não me falha a memória, em Fogo de Cantares, e também estou fazendo isso na sequência de lives, as parábolas de Yeshua. Só que na Riqueza de Provérbios, eu não tive a ideia de fazer isso, de anotar o tempo. Eu sempre anoto o tempo aqui, ó. Eu não tive a ideia de anotar o tempo. No momento que eu falo da escola, eu comecei a falar nos 53 minutos e parei, aonde? Em 1h06. Aí eu vou lá e corto. E deixo só a parte do conteúdo. Só que na Riqueza de Provérbios, infelizmente, eu não tinha tido essa ideia ainda. Então, durante vários dias eu vou anunciar a Escola Adquirindo Sabedoria durante a sequência de lives da Riqueza de Provérbios. Mas eu vou cortar, eu vou fazer com que elas... eu e minha equipe vamos fazer isso. Nós vamos cortar ela para deixar somente o estudo também, mas vai demorar um tempinho. Reinaldo, ele perguntou se as lives são completas, sabes? O que vocês acham? São completas as lives ou não? É capítulo por capítulo ou não é capítulo por capítulo? Se não é para fazer bem feito, Reinaldo, nós nem fazemos. Dá uma olhada. 31 capítulos de Provérbios. Ó, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó. Lá, meu Deus, olha o tamanho dessa live, Reinaldo. 2 horas e 53 minutos. Isso que nessa live nós não estávamos divulgando a Escola Adquirindo Sabedoria. Deixa eu ver se eu lembro
Eu não vou lembrar, sabe? Quando é que foi o dia que eu estava na escadaria do hotel, procurando um local para poder fazer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Foi uma benção essa sequência de lives aqui. Olha aqui, sabe? Olha o tamanho das aulas, 1h40. É a mesma sequência de lives que nós estamos fazendo para as parábolas de Yeshua. Ela ocorreu também aqui, sabe? Ó. Olha que glorioso isso aqui. Enquanto eu tava fazendo a live aqui, ó. Não sei se vocês lembram. Olha aqui, cara de cansado. Não sei se vocês lembram. Olha a travesseira. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Ó. Aqui eu comecei a fazer um pouco de dentro do banheiro. Aí começou a travar e eu precisei procurar um hotel. Aqui, ó. Eu andando no hotel procurando um local para poder fazer a live. Aí chegou gente que me conhecia. Ô, Natanael. Gente que me conhecia, sabe? Era uma loucura. Mas tá aqui, ó. Todas as lives. Aí depois foi muito legal. Eu encontrei um local aqui, ó. Você vai ver que as lives, as outras que eu faço, é tudo nesse local aqui, ó. Por quê? Exatamente nesse local, era num chão, era numa quina de uma escada que a internet funcionava. E aí eu fazia as lives todos os dias ali, no hotel que eu estava, porque eu estava de viagem. Ó, o outro dia também, ó. Ó lá, a live na quina de novo. Vamos ver o outro dia. Ó, no outro dia também, ó. Era frio, sabe? Misericórdia. Eu com o bumbum no chão. Aí, graças a Deus, ó, voltei pra casa. Amém. Estava em casa novamente. Onde vocês estão me vendo agora fazer a sequência de lives. Entra lá, material de apoio tá aqui, ó. Muito bom. Faltam 2 materiais de apoio que minha equipe faltou de entregar, mas a gente vai ter que colocar isso aqui no ar em breve. Sabes e sabes, obrigado pelo seu comprometimento. Nós estaremos juntos, assim alcançaremos sabedoria. Até amanhã às 5h33. Lembrando, hoje eu não falo, amanhã eu não falo sobre a escola de adquirindo sabedoria. Melhor hora para você adquirir sabedoria foi ontem. Você perdeu. Mas a segunda melhor é hoje. Você pode entrar. Que o Eterno Deus te abençoe. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Até amanhã. Shalom, shalom. Shavua Tov. Não. Até amanhã. Shavua Tov é no final do Shabat. E amanhã é Shabbat Shalom. Então, para você, Shabbat Shalom. Que o Eterno te abençoe. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria. Até me emocionei aqui.